Meu nome é Valéria de Siqueira Castro Lopes. Eu sou carioca. Vim para São Paulo em 94 para estudar aqui na ECA para fazer o meu mestrado. É uma família grande, né? Eu tenho 6 irmãos, hoje muitos sobrinhos, já sobrinhos netos, já não sei ao certo agora, eu teria que contar para te dizer. Então a gente é uma família grande, numerosa, é uma família do subúrbio do Rio. Meu pai era operário, minha mãe era dona de casa. Dos 7 filhos, além de mim, né, 3 outros irmãos fizeram curso superior, os outros 4, né, resolveram ingressar aí por um outro caminho, fizeram cursos técnicos e tal. Então, assim, eles de alguma maneira também ajudaram na minha educação, tiveram muita influência, né? Embora eu seja, na média, uma desgarrada da família, porque eu fui a única que resolvi enveredar pela área de humanas. No colégio em que eu fiz, basicamente, o ensino fundamental 2, né, que é o ensino fundamental 2 hoje, o ensino médio, nesse colégio havia um trabalho de orientação vocacional, né, e a trajetória, né, das pessoas daquele colégio normalmente enveredam para a área de humanas, porque é um colégio que investe muito na formação humanística. Muitos dos professores que davam aula no Colégio Pedro II naquela ocasião eram professores da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, da UERJ, né? E que a gente conversava um pouco sobre os cursos, como é que o que esse profissional faz. Então, houve, de certa maneira, uma influência do colégio na proposta pedagógica e nesse contato que ele propiciava com professores, que eram professores que atuavam na UERJ, alguns na UFRJ, né, em que a gente podia trocar essa ideia. E aí, quando eu fiz o meu teste vocacional, acompanhamento psicológico para o teste vocacional, saíram 3 carreiras. Saiu comunicação geral, saiu direito e psicologia, né? Aí eu fui por exclusão. A princípio, o que vinha à minha cabeça era jornalismo, né? Vou fazer jornalismo. Só que depois, descobrindo, né, pesquisando um pouco mais, eu acabei descobrindo que tinha outras possibilidades, né? Que não só jornalismo, aliás, publicidade também era algo que já vinha à minha cabeça como uma possibilidade, mas muito mais jornalismo do que publicidade. Aí, pesquisando, eu fui descobrindo que havia outras habilitações e outras possibilidades de curso em comunicação. E acabei decidindo fazer relações públicas. Essa coisa de conciliar, de estabelecer consenso, interesse mútuo, trabalhar com pessoas, lidar com relacionamento. Eram algumas questões que tinham convergência, né? Para mim, né, do meu jeito de ser, com o meu perfil. Eu falei, eu me encontrei aqui, vou fazer isso daí. Aí foi quando eu ingressei, de fato, em Relações Públicas na UERJ, né, a minha primeira opção, isso em 1989. Então, entrei na universidade com 17 anos. Até que um dia abriu um programa de pós-graduação aqui. Isso não estava no meu plano, eu nunca pensei nisso, quer dizer, foi uma outra pessoa que me apresentou essa possibilidade. E, de alguma maneira, as coisas foram se encaminhando até que, de fato, deu certo e eu vim e estou aqui até hoje. O mestrado surgiu muito assim, também, né, da demanda do momento. E ele estava relacionado a uma temática emergente no momento que era defesa dos direitos do consumidor, né, e o Código de Defesa do Consumidor que tinha acabado de ser promulgado, tinha todo um cenário promissor para a atividade, né, na condução desses relacionamentos com os consumidores e tal. Essa foi a temática. Eu terminei o mestrado em 97, tem essas coisas também. No meio do caminho eu conheci meu marido. Ele falou, não, por mim tudo bem, você continua estudando, pesquisando, pode fazer o seu doutorado, não tem problema. Eu falei, então tá, então vou tirar aí um tempo para mim, para nós, vou dar uma descansada. Aí eu fiquei 3 anos afastada, só com atividade profissional, né? Estava dando aula já nessa ocasião, porque era uma atividade que era compatível com o mestrado. Então eu comecei a dar aula, terminei o mestrado e continuei dando aula. E aí eu decidi fazer a investida para o doutorado.
Aí, nesse momento, eu retomei o meu interesse por imagem e reputação, né? E comecei a desenvolver um projeto. O mestrado foi muito engraçado porque eu era mascote da turma, né? Eu tinha 22 anos, completei os 23 ao longo daquele primeiro ano do mestrado, e convivi com pessoas que, se eu começar a listar aqui, vocês vão passar, é referência bibliográfica, né? Então, eu fiz disciplina da professora Sidneia junto com o Fábio França. O Fábio França fazia disciplina, né? Está fazendo mestrado, assim como eu, no mesmo programa, na mesma ocasião. Com a professora Maria Aparecida Ferrari, que na época já estava fazendo doutorado, eu fazia o mestrado. Um professor que foi meu professor na graduação e depois se tornou colega aqui na pós-graduação, que é o Manuel Marcondes Machado Neto, né, que é professor da UERJ. O próprio professor Roberto Vieira, que foi meio que responsável pela minha vinda, né, para a USP, fez todo um trabalho ali de incentivo para que eu viesse para cá. Também foi meu colega de mestrado na ocasião. Era eu, ele, o Fábio, fazíamos mestrado. Maria Aparecida e Marcondes faziam doutorado, né? E outros colegas, Cláudia Moura, que é da PUC do Rio Grande do Sul, a Cleusa Scrofernecker, que também é da PUC do Rio Grande do Sul. Todos esses que são hoje professores, doutores, que têm publicação, que são referência na área, foram meus colegas no mestrado. Então, era muito engraçado. E eu era a mais jovem de todos eles. Eu acho que isso também foi muito importante para o meu amadurecimento, por conta dessa minha diferença de idade com o grupo, né? E pelo desafio que se apresentava ali, né? Pelo perfil do grupo, perfil dos docentes. E sempre foi, para mim, colocado o desafio de que, olha, menina, era assim, menina, né? Menina, você tem que se enquadrar nas regras do jogo, você tem que acompanhar, né, o ritmo da turma, do grupo. Você vai ser tratada da mesma maneira com que eu tratarei os outros. Isso ficava muito claro com a Sidneia. A Sidneia, aquele jeito dela, né? Não sei se vocês tiveram aula com a Sidneia, mas ela é muito, muito rígida, e ela tem uma maneira muito direta de colocar as coisas, né? Ela não dá voltas, ela vai direto ao ponto. Então, eu me lembro muito dessa minha passagem no mestrado, do desafio que era para mim, né? Uma recém-formada, com uma trajetória profissional muito, né, recente, né, com pouca experiência, ingressando num programa de pós-graduação estricto sensu, saindo da graduação direto para o mestrado, participando ali, tendo a possibilidade, a oportunidade de participar de um grupo que era formado por profissionais com muito mais experiência, com um perfil sênior já, né, com professores como a Sidneia, a Margarida, o Gino, né, e que colocavam para mim um desafio, né. Agora, assim, uma situação que eu acho até engraçada, que eu sempre me recordo, tinha um grupo, né, de colegas mais velhos, enfim, mais experientes, nas disciplinas. Ai, mas eu vou ter que falar de quem era a disciplina. Que a gente fazia bagunça. Da professora Imaculata. Então, a gente tinha que fazer, era obrigado, né? Não sei se hoje ainda é, mas a gente fazia metodologia científica, tanto no mestrado, né, quanto no doutorado. Era obrigado a fazer. Não importava se você já tinha feito no mestrado, você tinha que fazer no doutorado de novo. E aí, por recomendação da professora Margarida, falou, vai fazer disciplina da Imaculata, vai fazer lá no CCA metodologia científica. Aí fomos. Era uma turma grande, porque aí juntava gente de várias linhas de pesquisa do programa. Então, tinha gente vinculada do CJE, tinha gente vinculada ao CRP, tinha gente do próprio CCA, todo mundo indo lá para a aula dela. E aquele jeito dela, né? Ela é muito prolixa, e ela é devagar, ela vai e vem. Eu amava a aula dela. Babando, né? E eu conseguia acompanhar, né? Lia tudo, ia lá, né? Que nem uma boa menina, porque já tinham me enquadrado, você tem que fazer o dever de casa. Então eu ia com tudo apontado e tal. E o povo que era mais velho,
que era, vou citar os nomes, era Fábio França, Júlio Zapata e o Roberto Fonseca, eles ficavam entediados, né? Então eles iam para o fundo lá da sala de aula, e aí marcava ainda um lugarzinho para eu sentar, tinha que sentar lá no meio deles. A gente fazia, era parte do mesmo grupo, fazia trabalho junto. E aí eles ficavam passando bilhetinho, fazendo bagunça. Eu falei, gente, vocês são um bando de gente velha fazendo bagunça. Vocês não têm vergonha? Pai de família. E eles fazendo bagunça na disciplina da Imaculata, você imagina. E eu que botava ordem, eu a mais nova, que botava ordem na bagunça, né? Então, no trabalho, eu que dava atividade para todo mundo. O que você vai ler, que parte do trabalho você vai fazer, o que você vai falar. E aí marcava o dia, reunião, para a gente ir lá passar o trabalho. Ó, isso não tá legal, volta, fala assim, fala assado, tira isso, coloca aquilo. Né? Então, assim, foi uma convivência bacana, assim, a gente mantém a amizade até hoje. E eu acho que foi muito disso que ficou registrado, né, desse convívio com a ECA. De um ambiente de troca mesmo de experiências, uma coisa diferente, inclusive, do que eu tinha de referência na UERJ. Eu não sei se é por conta da disponibilidade das pessoas, né, e da disposição física mesmo, porque aqui a gente tem muito as coisas espalhadas na horizontal. Você tem áreas de convívio minimamente. Na UERJ você não tem isso. Você está num prédio de 12 andares e que a área de convívio é o hall do elevador. Então você não tinha muita possibilidade de sentar, de conversar, de trocar. Você não encontrava com pessoas de outros departamentos, que é uma coisa que acontece muito no mestrado, no doutorado, que você é obrigado a fazer disciplinas de outros departamentos e pessoas vêm fazer disciplinas aqui. Né? Então, essa coisa do convívio, da troca, né? E das amizades que foram construídas ali. Né? E era muito engraçado por conta disso, de eu ser a mais nova. Então, tinha um tratamento por parte dos colegas que era diferenciado, mas ao mesmo tempo isso era colocado para mim como um desafio no desempenho, na minha produtividade, eu era cobrada, né, da mesma forma que eles eram cobrados. Então era uma relação meio ambígua e tal, mas foi muito bacana. E eu tenho isso como um registro aqui da minha convivência da escola.